com um quadro de bate-papo, de conversa, e com ele fez carinha de anjo, como o Inácio, o pai do Zeca, é de Coelho! Olá pessoal, tudo bem? Olá, Tudo tudo certo? bem? Muito obrigado por ter aceitado o convite, de ter vindo aqui no Tudo Time, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Então, Ed, qual foi o trabalho mais impactante na sua carreira? Bom, o trabalho mais impactante, obviamente, foi a novela, né? Eu já trabalho como ator, já tem aí uns 20 anos. Também trabalho como cantor. Também é um outro ofício que eu gosto muito de fazer. Não tenho tempo, na verdade, porque eu faço muita publicidade, né? Então não estou tendo tempo para isso. Mas com certeza a novela foi o mais impactante, o mais importante, o que teve mais visibilidade. Foi o que mais estourou, né? É, o que teve visibilidade, né? Porque qualquer coisa que você faz na TV, você abrange um maior número de pessoas, Sim. né? Obrigado. E Ed, qual foi a fase mais difícil da sua vida e como você reagiu? A fase mais difícil da minha vida? Caraca, bicho. Pergunta difícil essa. Porque revela segredos. Olha, vocês são jovens, então é muito importante falar isso. Valorizem o trabalho que a mãe de vocês faz por vocês. A fase mais difícil da minha vida foi quando eu era adolescente e eu era revoltado, porque todo adolescente é meio revoltado, por nada, porque come, dorme, tem tudo e é revoltado porque tem frescura. E eu resolvi me rebelar contra a minha mãe. E aí eu peguei e briguei com ela e fugi de casa. Aí eu fui morar na rua, dentro de um carro, com alguns amigos. Eram mais eu e mais 3 amigos, a gente morou 4 meses dentro de um carro. Tapilha! Essa foi a pior fase, entre todas as coisas que vocês podem imaginar, passar fome, frio, enfim, tudo que de ruim acontece porque você é um imbecil. Então, valorizem os pais. Sim. Eita, tô chocado. Eu também. Ana. Ed, primeiramente, seja bem-vindo ao Tudo Time. Muito obrigado por ter Obrigado. aceitado o convite. E eu queria saber como foi a preparação para o seu personagem Carinha de Anjo. Bom, eu fiz uma escola aqui em São Paulo, lá em São Paulo, né? Chamada de... O nome antigamente era Instituto Stanislavski, né? Agora ela tem um outro nome. E essa escola, ela tem uma metodologia bem diferente das que a gente tem em São Paulo. Ela trabalha muito o método, que chama, né? A gente chama de o método. Então, esse método, ele esmiuça toda a criação, assim, desde a gênese, desde quando o personagem nasce, cada 5 anos, coisas que acontecem com ele, e a gente vai escrevendo isso e vai criando na nossa cabeça. Então, o trabalho, na verdade, de criação do Inácio já veio dessa escola, né? Porque já era algo que eu já tinha aprendido. E aí, quando eu recebi, aí eu tentei colocar esses conhecimentos. E a gente teve um pouco de embate, assim, porque eu não sei se vocês perceberam, mas na novela ninguém tem sotaque. E a novela se passa no interior, Sim. né? Um interior fictício, mas a novela se passa no interior. E o único que tem sotaque é o Inácio. Mas é exatamente por causa disso, porque sotaque é uma coisa muito... fica muito estereotipado, fica muito caricato quando você não sabe fazer. E foi uma conversa que nós tivemos na produção, né, com o elenco, de que não tivesse sotaque por causa disso. Mas, graças ao trabalho que eu tive com essa escola, eu consegui defender isso. Eu falei, não, eu consigo fazer uma coisa... E até hoje as pessoas me veem na rua e falam, nossa, mas você fala diferente. Eu falo, mas é a voz do Inácio. A voz do Inácio é assim, a minha voz não é assim. Entendeu? Então é um trabalho que eu fiz, que já é de estudo mesmo, de escola. Mas foi bacana, assim, eu tive a ajuda do Ariel Mosch, né, que é preparador de elenco. Foi super querido comigo também, a Márcia. Então a gente chegou num denominador comum, assim. Então, muito obrigada.
Ed, e ainda falando do Inácio, essa pergunta é um pouco difícil Ainda falando de Inácio, também. será? Por que será que eles querem falar também? Essa pergunta é difícil também. Eu queria saber qual que é a sua cena favorita da novela? A cena favorita? Bom, eu na verdade, assim, eu tenho umas cenas favoritas. Ai, que legal. Porque o que acontece? Eu contracenei com pessoas que eu amo muito. Sim. Né? Então eu tive cenas maravilhosas com a Eliana Gutmann, que é a madre. Né? Eu tive cenas maravilhosas com o Pascoal, que é o Camilo Bevilacqua. Né? Tive cenas maravilhosas com meus filhos, né? Com a minha mulher, que é o Jean, o Léo e a Camila. Então, assim, eu acho que se eu conseguisse, não é a melhor, não é a que eu mais gosto, mas se eu conseguisse sintetizar todas, eu acho que o reencontro do Inácio com a Diana, eu acho que foi o mais importante, sabe? Porque, assim, o Inácio, ele representa tudo de bom e de ruim que tem num casal. Sim. Isso pra mim foi meio difícil até, porque durante uma metade da novela o Inácio representava tudo de bom que um homem pode ser, né? Carinhoso, atencioso, um bom pai, trabalhador, mas de repente ele se transforma num cara egoísta, machista, ignorante, né? E isso tudo foi muito difícil pra mim. Inclusive eu tive algumas conversas com alguns diretores de que realmente, Ed, a gente precisa pegar mais firme, porque tá muito bonzinho. Porque pra mim, realmente, o Inácio... Porque era uma briga mesmo, pra mim, assim. O Inácio, ele era muito legal, sabe? As pessoas gostavam muito dele. E fazer ele ficar um cara chato, pra mim, foi bem difícil. Então, assim, essa cena, quando eles voltam, eu acho muito importante, porque ele era um cara extremamente chato. Com Né? certeza. Durante um período, né, para quem acompanhou aí a novela, ele estava muito chato. Então, quando eles voltam, ele volta para querer se redimir. Então, eu achei isso muito importante, assim, achei muito verdadeiro. Mostra toda a parte do humano, né? Do ser humano. Porque real. porque ele reconhece o erro. Na verdade, ele já tinha reconhecido antes, quando eles fazem... Vou dar spoiler aí pra quem não assistiu, né? Mas tá aí no YouTube. Quando eles... Na verdade, ele já tinha entendido quando eles fazem os bolos, né? O Pascoal e o Inácio, eles fazem os bolos, né? Eles passam a noite inteira fazendo bolo. Nesse momento, ele já estava aceitando o fato da mulher trabalhar fora e de que ele era um grande babaca e de que tinha que melhorar, entendeu? Então, quando ele se encontra com a Diana, aí ele já tá... Tudo bem que é uma novela, né, gente? A gente tem que terminar com um final feliz. Mas ele mudou, né? Claro que não é a mudança não é assim, mas ele mudou. Ele falou, bom, agora eu vou ser um cara legal e até o fim da novela ele foi. Que legal, né? Agora, saindo um pouco do Inácio. Inácio. Qual é o seu maior ídolo e por quê? No meio artístico. Meu maior ídolo? Bom, deixa eu ver. Se for... Então, esse é o problema. Eu tenho alguns ídolos de algumas artes, entende? Tipo, não tenho um só. Pode fazer um top 5. Não, top 5. Assim, se for musical, eu gosto muito do Brian McKnight. Não sei se vocês conhecem, ele fez uma música com a Ivete Sangalo. Sim. Ele é americano, né? Incrível, assim, pra mim. Tudo que eu canto é muito baseado no que ele faz, né? Então, eu gosto muito. Ator, eu gosto do Daniel Day-Lewis, mas ele tá aposentado agora. Ele é o patrono da minha escola, né? Então, do Instituto Stanislavski. A gente se baseia muito no que ele fez, assim. Ele se eu não me engano, acho que ele tem 5 ou 6 Oscars de melhor ator. Uma inspiração. E quando ele vai fazer algum trabalho, que nem você me perguntou do trabalho do Inácio, quando ele vai fazer algum trabalho, ele leva 2 anos para construir um personagem. Entendeu? Então ele vai viver como personagem, ele passa um tempo como personagem. Tem muitos atores que fazem isso também. Então. E aí eu acho isso incrível. Assim. É óbvio que aqui no Brasil a gente não tem essa condição, porque as produtoras não vão ficar pagando 2 anos para eu ficar
vivendo no meio do mato com um caipira, entendeu? Pegando boi para viver o Inácio. Mas seria muito interessante. Eu acho que assim, esportes. Ah, é até feio falar isso, gente, mas eu não gosto muito de esportes, sempre fui muito nerd. Então não tenho ídolos no esporte, assim. Sempre fui aquele cara de ficar estudando, ficar na biblioteca. A gente te entende. Entendemos. Mas acho que é isso, basicamente. Obrigado. E, Ed, você já perdeu alguma oportunidade por ter medo de tentar? Uma? Ou várias? Eu perdi um monte, a gente tem medo, né? A gente tem medo. Ó, uma frase muito bacana. O medo, ele é muito bom em situações de perigo, mas porque ele te protege para que você não se machuque, mas ele é muito nocivo em situações de conforto, porque ele impede você de arriscar. Entendeu? Então, quando você está muito confortável com tudo, você tem medo de perder as coisas. Entendeu? E quando você está numa situação de perigo, o medo é bom, porque aí você corre ou você se protege, né? Eu já perdi muitas oportunidades. Medo de ir para fora do Brasil, né? Eu tive uma oportunidade quando eu era mais jovem de ir para os Estados Unidos, eu não fui. Enfim, N coisas que você tem aí na vida, né? Que o pessoal te oferece e você fica com medo. Você fala, mas aquilo ali eu tenho, que é mais garantido. Enfim, né? Mas normal, faz parte do jogo, você tem que saber. Inclusive, hoje mesmo, hoje não hoje, né? Mas hoje, no momento que eu estou vivendo, que eu faço muita publicidade, é um jogo de ganho e perda. Porque se eu faço um comercial hoje, vamos dar um exemplo aí, um comercial de celular, não vou falar marca porque ninguém está me pagando, fazer um comercial de celular, eu fico com uma exclusividade durante um ano Falando só do que... com essa empresa. Então eu não posso fazer outro celular. Então, independente do valor, entendeu? Se essa me pagou X e a outra me paga 4X, não importa, eu já assinei um contrato com essa, então eu tenho que ficar um ano, entendeu? Então você perde oportunidades. Sim. Normal. Eu não tive medo, só que era uma situação de perigo, eu caí da bicicleta, que eu fui com tudo. Tá vendo? E você é um artista, tem que tomar cuidado com esportes radicais. Ô Ed, eu queria saber, se você tivesse a oportunidade de mudar o mundo, o que você mudaria? Caraca, meu. Nossa, é só pergunta difícil verdade, hoje, hein? pegando Só dinheiro. perguntar. O que eu mudaria? Eu faria... Bom, não sei se é exatamente o que você tá me perguntando, mas eu faria com que as pessoas fossem mais empáticas. Porque eu acho que a empatia é algo que falta. Quando você escolhe alguma coisa, né, pensando no seu benefício próprio, e você não vê que pode prejudicar uma outra pessoa, você não está sendo empático. Porque eu penso assim, pelo menos é como eu ajo. Se aquilo é bom pra mim, muito bom pra mim, mas não é bom pra vocês, eu prefiro ficar com meio bom pra mim e meio bom pra vocês. Não é demagogia, mas eu prefiro, porque eu acho que quando você tem muito, você gera, sem querer, inveja nas pessoas. Isso é um sentimento que é humano. Ninguém quer sentir inveja. As pessoas sentem, é natural. Então eu prefiro que todo mundo tenha um pouco, porque aí ninguém precisa ter inveja de ninguém e ninguém precisa estar prejudicado. Sabe? Todo mundo sai feliz. Então todas as escolhas que a gente faz, seja para eleição, seja para qualquer outra coisa, quando você para pensar que outra pessoa pode ser prejudicada, né? Então você começa a ver, bom, então para mim é 100%, mas pro outro vai ser 20%. Então é melhor que para mim seja 50% e pro outro seja 40%, sabe? Então eu acho que essa era uma coisa que eu gostaria de mudar no mundo, que as pessoas fossem mais empáticas, conseguissem olhar pro próximo com um olhar mais próximo, sabe? Porque as pessoas falam muito de igreja, falam muito de que quer ajudar, mas no fundo as pessoas não querem muito ajudar. Sim. As pessoas querem mais se dar bem. Na minha escola, toda sexta tem aula de ética.
Fala muito que legal. disso, empatia e tal. Escola é um ambiente muito... olha, escola e guerra tá ali, ó. Complexo, né? Tem que ser um lugar que... Mas é legal que a sua escola fale sobre isso. Muito bom. Porque é nessa fase que vocês estão criando esse senso crítico, né? De que existem pessoas que não têm as coisas que você tem. Você não tem culpa por isso. Não estou querendo dizer que vocês têm culpa por isso. Mas tem outras pessoas que não têm o que você tem. Entende? Então, se você consegue olhar para o outro e falar, poxa, ele não tem, então se eu puder fazer algo para ajudar, ou se eu puder tirar um pouco do que eu tenho, para que aquela pessoa tenha um pouco também, isso é legal, entende? Você não sai prejudicado, sabe? Enfim, Muito obrigada, Ed. E pra encerrar, deixa sua mensagem pro pessoal de casa que quer seguir no meio artístico. Não sigam. É uma carreira muito difícil. Olha, a verdade é que assim, eu dou aula de teatro já há uns 15 anos. Quase 15 anos, uns 10, 12 aí. Mas assim, a dica que eu dou é não foquem na TV. Isso é errado. Isso é errado. Porque existem muitos artistas frustrados por aí. Por quê? Porque a TV é um veículo. É um único... É um veículo. Existem milhares de formas de você trabalhar como artista. Como ator, né, no caso. Né? E se você fica focado nisso, e aquilo não acontece, porque é muito provável que não aconteça. Pensa assim, uma novela, no caso do SBT, uma novela por ano. Você acha que quantas crianças se parecem com você e que tenham talento, que querem entrar? É muito difícil. Não que eu não estou querendo dizer para vocês desistam, não é isso. Eu estou querendo dizer para vocês assim, trabalhem, estudem, façam teatro, faz o que vocês estão fazendo aqui, entendeu? Sabe, cantor, vão lá, sabe? Vocês são artistas, não existe esse negócio eu sou ator, eu sou artista, eu desenho, eu canto, eu danço, eu pinto, eu faço um monte de coisa, sabe? Então não tem esse negócio de ser ator, sabe? Stanislavski falava que antes de você ser um grande ator, você precisa ser um grande artista. E antes de você ser um grande artista, você precisa ser um grande ser humano. Então você precisa estudar o tempo inteiro, sabe? Então a dica que eu dou é estudem, persigam o seu sonho, mas de forma mais racional, sabe? Eu sei que vocês são jovens, querem muito fazer uma novela, isso seria muito legal se acontecesse, mas é mais legal quando você tem certeza do que você está fazendo e não tem perigo de se frustrar, sabe? Se você entra na coisa falando, eu tenho certeza que ano que vem eu vou entrar, se não acontecer, você vai ficar muito mal. Muito frustrado. Então a dica que eu dou é estudem e trabalhem. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não, não vai acontecer. O que tiver de Não ser, será. Fica a dica. Não é? Num time de futebol, se todo mundo quisesse fazer gol, não tinha goleiro, né? É verdade. Exatamente. A não ser o Rogério Ceni. Ô, São Paulino? Não. Ah, é verdade, você não curte esporte. Muito obrigado por estar aqui no Tudo Tim com a gente. Então, volte sempre, viu? Tá convidado. Voltarei sempre que vocês me convidarem. Ok. Falando nisso que você disse, também para ser ator tem o teatro, cinema e outros, né? Tem muitos outros, esses são só 3. Muitas Muitos oportunidades. Então é isso, galera. Ficamos com mais um Agora Você é Tudo Tim. Fiquem ligadinhos aí, beleza? Muito obrigado. Beijo, pessoal. Espero que tenham gostado do programa. E até semana que vem. É isso aí, valeu. Até. Fui. Beijão. Beijo.